Queridos, nós estamos na série Firme nas Promessas. É a nossa série e que vai até o final de julho, porque tem muita promessa para a gente ver. Sabe quantas mais ou menos promessas tem na palavra de Deus? Tem mais de 7.000 promessas. Daria para a gente ficar o ano inteiro, né? Cada quinta-feira falando de uma promessa. E qual que é a promessa da tua vida? Nenhuma? Você ainda não tem? Se não tem, em nome de Jesus, nessa noite, né? Você vai pegar alguma coisa aí. Mas eu tenho certeza que todos nós temos promessas específicas, como a gente já estudou, né? Existem promessas gerais, existem promessas específicas, coisas que Deus falou especificamente com você. Um versículo bíblico, uma palavra, algo que Ele deu para você em algum momento da sua vida. E nós vamos ver nessa noite, o tema da mensagem é Vivendo os Processos para viver as promessas de Deus. Você pode repetir comigo? Vivendo os processos para viver as promessas de Deus. É muito bonito a gente falar de promessa, é muito bonito a gente buscar as promessas de Deus, só que muitas vezes nós não conseguimos entender que para viver algumas promessas de Deus, nós temos que viver processos. O caminho que nos leva até essa promessa, até o cumprimento dessa promessa. Nós cantamos aqui Deus de promessas. Sim, o nosso Deus é o Deus de promessas. Mas nós temos um caminho até chegar lá. Vamos pegar, por exemplo, uma grávida, gente, uma coisa bem concreta, né? A pessoa que gerou, né, que está gerando, ela tem um processo até chegar ao nascimento. Eu, com 15 anos de idade, eu já queria ser mãe, né? O sonho da minha vida era ser mãe, e eu não pensava mais em nada, eu queria ser mãe. Eu já tinha enxoval das minhas irmãs mais velhas, eu já guardava enxoval de roupinha de bebê, tinha um saco de roupa de bebê lá, porque eu queria ser mãe. E eu, né, fiquei com isso, e era algo que eu queria. Então, imagine uma grávida, ela fica sonhando com isso, né? Depois ela gera, aí tem todo um processo. No primeiro momento, um desconforto, naquela cólicazinha, né? Depois começam os enjoos, as azias, tudo aquilo que uma grávida passa, né? Até que, de repente, ela ouve o quê? O coraçãozinho desse nenê bater, ela vai ficando feliz, né? E, de repente, começa um bem-estar, aquele primeiro processo de gravidez já diminuiu o mal-estar, começa agora um bem-estar, uma alegria. E quando mexe a primeira vez, então, que alegria, né? Mexeu, uhul, faz festa, filme, etc. e tal. E o desconforto daí começa a vir pelo tamanho da barriga já, né? Não consegue mais deitar, vira de um lado, vira do outro, não tem posição que dê certo ali. E até chegar a dor do parto, né? E quando chega a dor do parto, então, essa mulher vai passar por isso, sabendo o quê? Que tem algo bom vindo. Né? Eu lembro que quando eu fui dar a luz ao meu primeiro filho, eu estava na maternidade, pensa, uma pessoa barriguda enorme, meu filho nasceu com 5 quilos, e eu estava toda feliz ali, né? Mas radiante, entre uma contração e outra eu estava feliz. Aí uma senhora de mais idade olhou para mim assim, ela falou assim, coitada, não sabe o que espera. Gente, eu fiquei assim, né? Mas isso não abateu a minha alegria. Sabe por quê? Porque o que vinha depois, né, me fez suportar as dores, que foram muitas e por muito tempo, né, me fez suportar, porque tinha uma alegria por vir. E isso fez suportar. E quando eu estava pensando nisso, eu lembrei que tem um versículo que fala que Jesus suportou a cruz pela alegria que estava proposta. Né, a alegria de ver essa igreja aqui. Tem um versículo em Isaías que fala, ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Então, valeu a pena Jesus a cruz, porque olha teu povo aqui, olha a noiva de Cristo aqui te adorando, amém? Aleluia! Por isso valeu a pena o sacrifício, né? Então, gente, alegria de quem recebe uma promessa, uhul, eu recebi uma promessa, Deus falou comigo alguma coisa, a pessoa fica tão feliz, né? E fica ali sorridente, feliz, só que ela não sabe o processo que ela vai passar até chegar ao cumprimento dessa promessa. E é disso que a gente vai estar falando nessa noite. Viver os processos para poder viver a promessa de Deus. Né? E eu gostaria que você acompanhasse comigo em Romanos, capítulo 4, você que está em casa também, Romanos, capítulo 4, versículo 18, até o 21 nós vamos ler.
Vamos lá? Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Queridos, aqui está falando de Abraão, né? Que imagina, com 100 anos de idade, ele continuava crendo numa promessa que tinha sido feita para ele há mais de 30 anos atrás. Um dia, todos nós já sabemos essa história, não vamos aprofundar nela, né? Mas só para a gente relembrar, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, o negócio é o seguinte, Deus resolveu fazer uma nação através de Abraão, né? E ele disse assim: você vai sair dessa terra que você está, e você vai pegar toda a tua família, e você vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Você já pensou que desafio? Ô, meu irmão, você sai desse emprego, você vai para o emprego que eu ainda vou te mostrar, mas você não tem um outro emprego. Você sai dessa cidade e vai para uma cidade que eu ainda vou te mostrar. Tá, mas eu vou ficar onde até chegar nessa cidade? Isso se chama o quê? Fé. Né? Quando Deus chama Abraão e diz assim: sai. Esse foi o primeiro passo de fé de Abraão. Sai daqui e você vai para uma cidade. E depois nós vemos no decorrer Deus fazendo muitas, mas muitas promessas para Abraão. E uma delas é a da descendência de Abraão, que fala o que a gente leu aqui. Deus falou para ele: olha, você consegue contar as areias do mar, Abraão? Não, né? Quem que consegue? As areias, as pedrinhas da areia? Quem que consegue? Ninguém, né? A tua descendência vai ser maior que a areia do mar. Você consegue contar? Sai da tua tenda, Abraão, olha para o céu, abre o horizonte, né? Sai desse lugar de rotina, de zona de conforto, olha para o espaço. Você consegue contar as estrelas, Abraão? Não, né? Quem que consegue? A tua descendência vai ser maior que as estrelas do céu. Só que tem um detalhe nessa promessa. Abraão era idoso. E a mulher dele, Sara, idosa também. E mais uma complicação: estéril. Tudo que podia ficar de complicado tinha esse casal, certo? Idoso, estéril. Quando Deus falou, ele tinha uns 75 anos. Mas Abraão creu, como a gente leu aqui. Ele creu contra toda a esperança. Ele creu na contramão. Ele foi em tudo aquilo que poderia colocar uma esperança. Ele creu, né? E diz que assim ele se tornou pai de nações. Por quê? Porque ele creu. E é interessante que diz, né, que ele não duvidou, não foi incrédulo à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Esse é o nosso Deus, poderoso para cumprir o que promete, né? E daí a gente vê, então, a vida de Abraão, ele sai, ele vai passando e a vida dele vai seguindo. E cadê o filho? Nada. E muitas coisas acontecem, Deus destrói Sodoma e Gomorra, lembra de tudo aquilo? Ele vai para a terra que Deus tinha prometido, que Deus foi mostrando. E cadê o filho? Nada. Essa eu imagino que era a promessa que ele mais estava ansiando, que ele mais esperava, né? Meu filho, eu vou ter um filho, até que enfim eu vou ter um filho, vou ser pai de nações. Mas nada. Aí nessa espera, amados, é nessa espera que perigos vêm contra a nossa vida, de que armadilhas, de que caminhos, que jeitinho brasileiro vem na nossa mente. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra que o filho ia ser dele, a descendência dele de Sara. Mas aí Sara, com a impaciência dela, poxa, já faz tanto tempo, não tem como aqui, o ovário já secou faz tempo, não tem jeito, sou estéril, não tem como. Eu acho que Deus quis dizer que o filho vai ser teu, mas com uma outra pessoa. Está aqui minha serva Agar.
e deu para Moisés a serva Agar para ter um filho. E ele teve, Ismael. E a gente vê depois, no decorrer da história, a confusão que acontece por conta de um jeitinho. Sabe quando a gente quer ajudar Deus a cumprir alguma coisa? Já aconteceu isso na tua vida? Quem aqui tem problema por coisa que você mesmo fez? Quem tem? Aham, a gente tem. A gente tem problemas por coisas que a gente foi lá e cavocou e buscou aquele problema. Passos que a gente deu errado, escolhas que a gente fez errado. Às vezes Deus avisou, mas a gente não quer escutar, não quero ver, né? Faço de surdo, de cego, porque eu estou obstinado no meu coração, porque eu quero muito isso. Então eu não escuto o que Deus fala. E eu vou lá e eu mesmo cavo problemas para mim. Só que daí, amados, a graça e a misericórdia de Deus é tão grande que Ele vem e pega a bagunça que a gente fez e começa a arrumar tudo de novo, se a gente quiser, né? Isso é graça, isso é misericórdia. Ele é especialista em arrumar as nossas bagunças. Só que não é por isso que a gente vai ficar fazendo bagunça, né? Porque a gente sabe o preço que a gente paga com as bagunças na vida da gente que a gente faz, com os jeitinhos, como Sara deu um jeitinho. E depois a gente sabe de toda a história, né? Ismael foi mandado embora, enfim, até o momento que Deus chega para Abraão. E aí sim ele dá uma data. Ele fala: Abraão, meu filho, ano que vem, nessa época, Sara vai dar luz a um filho. Não é Agar, é Sara. A minha promessa foi: teu filho, filho teu e de Sara, de vocês eu faria uma descendência. Ano que vem, a essa época, Sara vai ter um filho. O que foi que aconteceu? Próximo ano, naquela época, nasce Isaac. Aleluia, grande alegria de Deus, né? A gente vê nesse processo de Abraão, ele sendo aperfeiçoado na fé. Ele era pai da fé, ele é considerado o pai da fé. A gente leu aqui, né, o texto de Romanos, que ele creu contra toda a esperança, que ele foi fiel. Então, assim, mas ainda mais, todos os passos que a gente vê de Abraão, e depois ele tendo que entregar Isaac para Deus, né, mais um passo de fé, tudo que a gente vê na vida de Abraão é um quê? Um processo de fé. Abraão sendo aperfeiçoado na fé, porque nós somos da família da fé. Nós somos filhos de Abraão pela fé. Então, amados, esse era o processo de Abraão. Era o tempo e o processo. E muitas vezes nesse processo tem desconforto. É aquilo que a gente falou da grávida. Agora eu quero que você imagine, por exemplo, comigo, José. O que José no final da vida dele era? Governador do Egito. José estava lá no palácio do rei. Mas quem lembra do Josézinho adolescente lá atrás? Lembra? Teve um sonho, olha só, eu vejo a lua, eu vejo 11 estrelas, elas se curvarão diante de ti, o molho dos seus irmãos se curvarão diante dele. Aquele sonho de vida de prosperidade que todo mundo quer, né? Eu quero ser próspero, eu quero o melhor dessa terra. A Bíblia fala, né? E comereis o melhor dessa terra. Sereis cabeça e não cauda. Enfim, tem vários textos que falam disso, de prosperidade. E Deus vem e permite que José tenha esse sonho, revela para José através de um sonho o que seria lá na frente. E aonde ele chegou? Sim, governador do Egito. Mas qual foi o caminho até chegar a ser governador do Egito? Lembram? Quem disse que aquele governador do Egito tinha sido traído pelos irmãos? Tinha sido vendido como escravo? Tinha ficado numa cova por um tempo, vendido como escravo? Quem disse que aquele governador do Egito tinha sido preso injustamente? Quem vê que aquele governador do Egito tinha sido acusado de assédio sexual com a mulher do faraó? Quem disse? Quem poderia imaginar que aquele cara que agora era governador do Egito tinha passado por processos? Queridos, como é que aquele adolescente mimado, porque eu imagino que o José era mimado, né? Porque ele era o filhinho do papai. A capa colorida era só para José, para os outros irmãos não, né? Aquele filhinho do pai mesmo, mimado, o último, o temporão, né? O penúltimo, o da esposa que o pai dele amava tanto. Ele tinha que amadurecer.
Processos que nos levam para o cumprimento das promessas nos amadurecem. José precisava amadurecer. Imagina ele na cova, imagina ele preso, talvez ele pensando, puxa, aquele sonho, o que aconteceu? Imagina o quanto a fé dele não foi tentada a ser abalada. Mas ele permaneceu firme, fiel a Deus o tempo todo. Até que chega então o momento que ele sobe para ser governador. Ele estava preparado para ser governador. Já pensou ele lá com aquele adolescente assumindo toda aquela honraria que ele teria? Como seria? Um desastre total. É entregar um carro numa mão de uma criança de 10 anos. Ia acontecer isso. O primeiro poste, pô. Nem ia conseguir sair do lugar, talvez, né? Então, Deus, já sabendo disso, ele não falou para José, olha, José, mas você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, você vai ser vendido. Porque Deus queria que José seguisse o caminho e fosse. Era José sendo preparado para receber a promessa, sendo curado da dor de alma dele, depois podendo liberar perdão, né, dando um exemplo, uma lição de perdão que ele nos dá. E tantos outros exemplos na Bíblia. A gente vê de Gênesis, Apocalipse, homens de Deus passando por processos. Moisés, né, aquele que vivia no Egito, no palácio, de repente ele sai, ele foge, fica 40 anos no deserto cuidando de ovelhas, porque depois mais 40 anos ele ia levar o povo para a terra prometida, ia tirar o povo da escravidão, sendo preparado. E ainda assim, quando Deus chega para ele e chama, né, para a obra, ele, ai, mas eu sou gago, eu não sei falar. A autoestima dele precisava ainda ser trabalhada mais um pouco. Então, todo um processo até Moisés vir ser o libertador do Egito. A fé que ele teve de olhar aquele mar enorme na frente, tinha que fazer alguma coisa, e o povo atrás reclamando e falando, como já foi falado aqui hoje, né? O povo que reclamando, 40 anos ele aguentou esse povo reclamando para levá-los para a terra prometida, porque tinha uma promessa. E 2 pessoas entraram nessa terra prometida. Por quê? Deus tinha prometido que daria essa terra para o povo dele. E sim, essa promessa se cumpriu. E a gente vê então, gente, o tempo todo, pessoas, homens de Deus, passando por processos. E um processo, sabe do que muitas vezes? De espera. Pode ser espera na prisão, como José, pode ser espera no meio da vida, como Abraão, pode ser espera como Josué. Espera. Daniel. Quantas pessoas da Bíblia a gente poderia lembrar aqui de vários. E nesse tempo de espera, nós precisamos lembrar de algumas coisas que vão nos ajudar a ficar focado na promessa, a lembrar disso, a estar sempre dizendo, eu tenho uma promessa. Se você tem a promessa de eu e minha casa serviremos ao Senhor, você e tua casa servirão ao Senhor, amém? Quantas pessoas, como eu e você, talvez tenham desistido no meio do caminho. No tempo de espera, desistiram. Às vezes estava quase para chegar, a gente nunca sabe quando que está para chegar a promessa, o cumprimento. E às vezes quando está quase para chegar, essa pessoa desiste. E daí tem que começar tudo de novo, porque Deus vai cumprir. Seja com 15 anos, com 25, com 30, né? Ele vai, quem é dele, ele se responsabiliza. Aí nós temos que lembrar nesse tempo, então, algumas coisas. Primeira coisa delas, quem foi que prometeu para você? Quem foi que prometeu? Vou te falar uma coisa, se foi homem que te prometeu, se prepara porque você vai se decepcionar, certo? Nós nos decepcionamos porque somos homens, a Bíblia mesmo fala, maldito homem que confia no homem, principalmente na força do nosso braço, né? Então a gente vai se decepcionar se foi homem que te prometeu. Se foi uma profetada, um profeta que imaginou uma coisa e falou em nome de Deus e não completamente guiado pelo Espírito Santo, talvez você já esteja decepcionado. Talvez nós tenhamos pessoas aqui feridas espiritualmente porque confiaram em profetadas. Profecia existe? Existe, é dom de Deus, aleluias. Mas profetadas não, pessoas que imaginam e ficam falando aquilo que vem na mente. Mas quem foi que te prometeu?
Se foi Deus, vai cumprir. Em Josué 21:45 fala: de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Todas as promessas de Deus se cumpriram. Em Isaías 60:22 fala: eu sou o Senhor, e na hora certa farei com que isso aconteça depressa. Qual que é o detalhe aqui? Na hora certa. Na hora que você estiver preparado para receber a promessa de Deus. Na hora que for o tempo de Deus. Em Lucas 1:37 fala que Ele é o Deus do impossível, pois nada é impossível para Deus. Você acredita nisso? Que nada é impossível para Deus? Amém? Glória a Deus, nada. Aquela coisa mais difícil que você tem na tua vida, que para você é um gigante de 50 metros, não é impossível para Deus. Nada. Fazer um homem de 100 anos ter um filho, de uma mulher estéril ter um filho, nada é impossível para Deus. Então, quem te prometeu foi o Deus do impossível? Ele vai cumprir o impossível na tua vida, mesmo que as pessoas digam que você está ficando doido. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Segunda coisa, amados, ter fé. Nós precisamos ter fé nesse processo. E no processo de espera da promessa, muitas vezes a nossa fé ela é aumentada. Quem já teve uma experiência aqui? Que começou a buscar Deus por alguma coisa, e isso demorou, e nesse processo, quando você viu, você foi crescendo espiritualmente. Alguém já teve essa experiência aqui? Amém, glória a Deus, é isso mesmo. Enquanto eu estou buscando, a minha fé vai crescendo. Gente, para Deus responder é a coisa mais simples do mundo. Para Ele te dar uma casa, para Ele te dar um novo emprego, para Ele te dar uma família, é a coisa mais simples do mundo. Agora, o que Ele quer é o teu coração. Um coração totalmente rendido a Deus. Isso não é tão fácil, porque Ele não invade o coração, porque é uma decisão minha e sua de ter esse coração totalmente arrependido e entregue a Deus. Então, gente, eu preciso ter essa fé nesse Deus do impossível. Hebreus 11:16. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, essa fé, a Bíblia está dizendo, gente, é impossível agradar a Deus sem fé. Não tem como, você pode vir em 1000 orações aqui, você pode fazer 1000, se você não tiver fé, Deus não se agrada, porque é como um pai que vê o filho que confia no que ele fala. Um filho, uma alegria de um pai e de uma mãe é o filho dizer assim, tá bom pai, se você falou eu faço, se você disse que eu consigo, eu vou lá e faço. A alegria de Deus é achar fé no nosso coração. Então, como é que está a tua fé hoje? Como é que está a tua fé para você conseguir chegar no tempo que a promessa na tua vida vai se cumprir? Está faltando fé? Hoje é o dia de buscar mais fé. É o dia de dizer, Senhor, ajuda-me na minha pouca fé, como falou aquele homem lá nos evangelhos. Você crê? Ajuda-me na minha pouca fé, Senhor. Eu tenho pouca fé, eu preciso que o Senhor aumente a minha fé. E como é que eu vou aumentar a minha fé? O que a Bíblia fala? Ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, vendo o que a palavra fala. Porque se eu conheço o meu Deus e eu conheço a palavra dele, automaticamente a minha fé vai aumentar. Se está me faltando fé, talvez porque eu esteja mais ouvindo o que o inimigo está me falando do que o que a palavra de Deus fala. Do que a circunstância, eu estou ouvindo mais as circunstâncias negativas ao meu redor do que o que Deus tem falado. Outro quesito, gente, importantíssimo nesse processo, paciência. Paciência. Gente, eu vou dizer que hoje é artigo de luxo paciência, né? Porque no tempo que a gente está, você liga lá o micro-ondas para estourar uma pipoca, 2 minutos, essa pipoca não estourou ainda. Como assim? Né? Como assim você ligou lá para o iFood e já passou 20 minutos e o motoboy não chegou ainda? Um clique a gente consegue ir lá para o outro lado do mundo. E a nossa paciência está se esvaindo. A gente não tem paciência com o outro, a gente não tem paciência com a gente.
E principalmente, a gente não tem paciência para esperar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Daí a gente se atrapalha, se enfia no meio e vai lá e faz caca. Paciência, gente, é um artigo de luxo, é uma virtude. Vamos orar pedindo paciência. Imagina se Abraão não tivesse tido paciência. Mais de 30 anos esperando a promessa dele se cumprir. O que seríamos de nós? Claro que Deus daria outro jeito, né? Mas como seria? Você tem tido paciência? Tem pessoas que oram um dia e na outra semana, Deus não me ouve. Às vezes a pessoa vem desesperada. Olha, Esther, faz um mês que eu estou orando e parece que Deus está em silêncio. Só um mês, filho. Só um mês. O que é um mês para Deus? O tempo de Deus não é o nosso tempo. E se eu me deixar levar pelo meu tempo, pela minha ansiedade, porque nós estamos na era da ansiedade, a doença maior é a ansiedade e depressão. E por conta dessa ansiedade, eu atropelo às vezes os processos. Lembra da historinha da borboleta, da lagarta que vira borboleta? Né? O que acontece? Ela tem que passar pelo processo de virar borboleta. Ela tem que sair do casulo e é apertado, é ruim. Aí alguém impaciente ou na tentativa de ser bom samaritano vai lá, abre, né? Corta o negocinho, essa borboleta nunca mais vai voar. Não vai, essa lagartixa não vai virar borboleta, vai virar borboleta e não vai conseguir voar. Por quê? Porque ela não treinou a força da asinha dela. A minha impaciência faz com que eu não absorva todo o processo que Deus tem para a minha vida. Eu atropelo, eu me atropelo, atropelo o outro e quero atropelar Deus ainda. Pô, Deus, tá de brincadeira, né? Faz 1 ano que eu estou esperando essa promessa se cumprir, ela não se cumpre? Tem um versículo lá em Tiago 5,7 que fala assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e primavera. O agricultor é um excelente mestre para a gente aprender paciência. Primeiro ele ara a terra, né? Eu não sei disso direito, mas ele ara a terra, ele joga a semente, e daí isso ele pode fazer. Mas tem uma coisa que ele não pode fazer: fazer chover. Aí ele tem que esperar pacientemente as chuvas da primavera e do outono. Algumas coisas nós podemos fazer e temos que fazer. Outras, sinto muito, nós temos que esperar. Esperar é isso, é não agir. Se eu falar, irmão, vem aqui, fica aqui até eu voltar. O irmão vai ter que ficar até eu voltar. Jesus, quando foi para o céu, o que ele falou para os discípulos? Olha, eu vou, mas eu vou enviar para vocês a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? O Espírito Santo. Mas vocês vão ficar em Jerusalém esperando, não saiam de Jerusalém. Jerusalém, fiquem esperando a promessa do Pai que eu vou enviar para vocês. Poderia demorar 1 semana, poderia demorar 1 mês, poderia demorar 1 ano. Quantos dias demorou? 10 dias. O Espírito Santo desceu, que a gente vê lá em Atos, capítulo 2. Então, essa paciência nos faz ficar onde Deus... Eu posso fazer isso? Não posso. Eu entrego para quem pode, gente. Eu vou esperar a chuva, eu posso mandar na chuva? Não posso, se eu sou agricultor. Eu tenho que esperar a chuva decidir vir, né? Tem outro versículo que fala: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Então lança, faz a tua parte. E a parte de Deus ele faz. Amém? Outro quesito, gente, obediência. A gente já viu isso, obediência. Hebreus 11:8 fala: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Foi o que nós vimos. Mas pela obediência. Gente, e ter fé em Deus e ter obediência em Deus não é andar nas escuras. Tem gente que diz, ter fé é dar um passo no escuro. Não, ter fé não é dar um passo no escuro. Porque eu sei quem está ali, é o meu Deus. Amém? Obedecer, se Ele mandou dar um passo, eu vou dar um passo e não vai ser no escuro e não vai ser no vazio. Ele põe a mão embaixo. Ele põe a escada. Então, obediência, gente, eu não consigo. Tem determinadas promessas que elas são condicionadas à obediência. Lembra de alguma delas? Tenta lembrar aí. Algumas promessas são condicionadas à obediência. Tem várias condicionadas à obediência.
Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na vida que o Senhor teu Deus te dá. É um exemplo, e tem várias. Outra questão, gente, perseverança. O que é perseverança? Eu continuar, eu perseverar, né? Ser determinado, fica ali, eu decidi, eu vou ficar aqui, eu vou ser perseverante até conseguir esse negócio, até eu receber, até eu ver se cumprindo. Em Tiago 1, 2 e 4 fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Então, o que está dizendo aqui? Você vai passar por provação, tenha alegria e seja perseverante, porque isso vai gerar em você maturidade. Nós precisamos ser maduros espiritualmente, senão a gente fica naquela: ai, Deus não me ouviu, eu não vou mais falar com Deus, eu não vou mais à igreja, como uma criança mimada, que faz birra, que faz bico. Quantas vezes a gente faz bico com Deus, não faz? Eu já fiz alguns. Quem já fez bico com Deus? A gente faz, sim. Poxa, Deus não me ouviu, agora também não vou orar. Se não vai orar, o problema é de quem, gente? Eu preciso orar. Deus não precisa das minhas orações, não precisa das suas orações. Ele se alegra em ter relacionamento com a gente, mas Ele não precisa que eu ore. Mas Ele quer saber, no fundo, o quanto eu realmente acredito naquilo que Ele falou, né? E, amados, esperar em Deus precisa ter coragem, vocês concordam? Precisa ter coragem. Imagina a Noé. Uma época que nunca tinha chovido, Deus fala para ele: Noé, você vai fazer uma arca, porque vai acontecer isso, vai chover, e você e tua família vão ser salvos. Ele obedeceu. E teve que ter coragem, né? Todo mundo chamando ele de louco. Fazendo uma arca para quê? Nunca choveu, não sabia o que era isso. E ele obedeceu, e ele foi corajoso, fez a arca. Salmo 27:14 fala: espera no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor, coragem. Tem uma frase que diz assim: para quem tem o Deus do impossível, desistir não é uma opção. Se desistir nessa noite estava sendo uma opção para você, que em nome de Jesus isso seja mudado na tua mente. Amém? Se desistir era um flerte que você estava tendo na tua mente o tempo todo, em nome de Jesus, que hoje cesse esse flerte, cesse essa seta demoníaca na tua mente. Porque se eu desistir, eu nunca vou saber o final da minha história, né? O que poderia ser. Amados, quando Maria chega, que Maria grávida, né? Pelo poder do Espírito Santo, a promessa de Deus se cumprindo. Lembra, Gênesis, Deus promete um Redentor. Antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido imolado. Aí vem de Gênesis até o Evangelho, a gente vê promessas do Redentor, do Messias. O povo, os judeus esperando o Messias. Até que chega, Maria fica grávida. A plenitude dos tempos chega. E quando Maria vai visitar Isabel, olha o que Isabel fala para ela: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Vamos repetir juntos? Só que nós vamos falar assim: feliz é aquele. Vamos lá? Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Mas está muito ruim. Vamos de novo? Então eu falo e vocês repetem. Vamos lá? Feliz é aquele que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. Amém, amém, amados. Simeão também era um sacerdote, eu estou terminando aqui. Simeão era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, vivia no templo, e a Bíblia diz que ele esperava o Messias, ele esperava a redenção de Israel, a consolação. E quando ele estava em casa, o Espírito Santo tocou no coração dele para ele ir ao templo. Ele não sabia que o Messias tinha nascido. E ele tocou, o Espírito Santo tocou, ele foi no templo. Quando ele chegou lá, ele vê, imagina, né, a alegria dele vendo Maria e José entrando com o nenê. Ninguém tinha falado que era Jesus para ele, o Espírito Santo revelou. A Bíblia diz assim que ele pegou o menino no braço. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação.
Amém? Aleluia. Então veja, ele estava esperando, era uma promessa para todos, mas para Simeão, ele ia ver com os olhos dele o Messias chegando. Amados, qual é a nossa posição diante dessa palavra? Qual é a nossa reação? Qual é a nossa resposta hoje, nessa noite, diante dessa palavra exposta? Qual é a tua reação? Como é que você se percebeu? Você percebeu que nesse processo de alguma promessa está ficando difícil? Acho que a nossa reação deveria ser o que está em Hebreus 10, 23. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Amém? Pode repetir comigo? Aquele que prometeu é fiel. Amém? Queria que você abaixasse a tua cabeça agora e pensasse um pouquinho no que você ouviu nessa noite. Qual é o desafio que o Espírito Santo está fazendo para você nessa noite? Será que você já deixou para trás alguma promessa que Deus lhe deu algum dia? Talvez na sua adolescência, talvez na sua juventude. Alguma coisa que Deus falou para você, eu vou fazer isso na tua vida. E você simplesmente foi deixando e foi esquecendo. Talvez um sonho, talvez uma palavra específica que Deus te trouxe. O que você precisa relembrar nessa noite? Qual é a promessa de Deus que você precisa avivar o teu coração nessa noite? Talvez um ministério que Deus falou que ia lhe dar. E talvez você não tenha suportado o processo. Talvez no meio do processo você tenha parado. Como é que está a tua fé? Será que a tua fé nessa noite está morrendo, está fraquinha, está anêmica? Será que já está difícil acreditar nessa promessa? Está difícil confiar na bondade de Deus, na paternidade de Deus? Será que você está cansado? A promessa de Deus para os cansados nessa noite, o que é? Jesus falou, vinde a mim, você que está cansado e oprimido, que eu estou aqui para te aliviar. Como é que está o seu coração? A ansiedade está tomando conta? Tem muita impaciência, tem muita ansiedade? Será que você bagunçou a tua vida desobedecendo a Deus e hoje ela está bagunçada e você precisa reorganizar? Que tempo é esse seu na sua vida, amado? Queridos, eu orei mais de 17 anos por uma pessoa. E quanto mais eu orava, pior essa pessoa ficava. Eu dizia, meu Deus, mas eu tinha uma promessa, eu tinha uma palavra para essa pessoa específica. E toda vez que eu orava, eu dizia, Deus, o Senhor me falou isso. E eu não vou sossegar enquanto o Senhor não me der isso, enquanto o Senhor não cumprir essa promessa. Talvez você tenha orado por alguém, quanto mais você ora, talvez pior a coisa esteja ficando. Mas eu quero te dizer, ei, o Deus que ouviu a tua oração lá no primeiro dia, continua te ouvindo. E quer te abençoar, quer fazer com que você e a tua família sirvam a Deus. Qual é o desafio hoje? Essa pessoa, para a glória de Deus, faz 1 ano e meio, quase 2 anos que ela está firme com Jesus, sendo poderosamente usada por Deus de novo, como ela era antes. Aleluia. Quantas vezes eu chorava diante de Deus, eu me ajoelhava nas madrugadas e dizia, Deus, eu não aguento mais orar, eu não sei mais nem como orar, Deus. Eu jejuava, eu clamava, eu dizia, eu já nem sei mais como orar. Eu preciso de um milagre, essa pessoa precisa de um milagre. E eu posso dizer, amados, hoje, para a glória de Deus, esse milagre aconteceu. Aleluia. Você tem algo, um processo que você quer entregar para Deus nessa noite? Você percebeu em algum momento que você está falhando, que está difícil confiar, que está difícil continuar? Você quer dizer para Deus nessa noite, Deus, eu vou tomar posse da promessa, eu vou ser corajoso, eu vou ter paciência. Se você quiser, levante a sua mão nessa noite dizendo, eu quero, eu aceito esse desafio, amém, aleluia. Eu aceito esse desafio, amém. Eu quero continuar na fé, eu não sou do que retrocede, eu sigo em frente. Amém. Vou convidar você a levantar em pé, levantar, por favor.
E eu vou te convidar a vir aqui, se ajoelhar aqui na frente. Nós vamos orar juntos, para que Deus venha estar renovando a tua fé. Você que levantou a tua mão, você que não levantou, vem até aqui agora, em nome de Jesus. Os ministradores estarão aqui, e nós vamos orar num passo de fé, dizendo: Deus, eu quero viver pela fé. Eu quero ver as promessas do Senhor se cumprindo na minha vida. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu vou perseverar até o último dia da minha vida, até ver a promessa se cumprindo. Eu quero estar ali naquela frente, naquele púlpito, naquele palco, testemunhando o milagre do Senhor na minha vida. Eu quero ainda dar um testemunho que as pessoas vão ver o poder do Deus que eu confio. Aleluia, aleluia. Nós vamos orar agora juntos, pedindo que Deus nos conserve, que Deus renove a fé, que Deus aumente a nossa fé. Os ministradores vão chegar até você e vão te ajudar em oração agora. Em nome de Jesus, você que é líder de PGM aí, pode vir ajudar, por favor, pastor, por favor, pode vir nos ajudar aqui a orar. Nós estamos orando agora, dizendo: Deus, o Senhor é o Deus da aliança, o Senhor é o Deus de promessa, é no Deus de promessa que eu vou continuar confiando, é no Deus de promessa que eu vou continuar confiando. Amada, gente, vamos orar, queridos, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, Senhor, dizendo: sim, eu quero viver as promessas de Deus na minha vida, eu quero o sobrenatural de Deus na minha vida. Pai, tem pessoas aqui que estão se arrependendo porque pararam no meio do caminho, porque desistiram no meio do caminho. Deus, eu quero orar agora, Senhor, que o Senhor venha estar renovando as forças, que o Senhor traga à memória, Senhor, aquilo que dá esperança. Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus trazer a memória de cada filho e filha tua aqui, o que dá esperança, Pai. Trazer, Senhor, aquela promessa que o Senhor fez quando eles eram adolescentes. Pai, pessoas, Senhor, que largaram o ministério, Pai, que com medo se amedrontaram. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que teu Espírito agora renove. Deus, nós oramos por renovo, em nome de Jesus, renovo. Que o Senhor venha estar renovando, Senhor, a fé, a paciência. Abre os olhos espirituais do teu filho e da tua filha nessa noite, para que eles vejam, Senhor, o impossível acontecendo, para que eles consigam visualizar o milagre, para que eles consigam visualizar a promessa do Senhor se cumprindo nessa noite. Pai, aqueles que estão cansados e oprimidos nessa noite, eu oro por alívio, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por alívio, que o Senhor traga alívio, Senhor, para as pessoas que estão entregando o cansaço delas diante do Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar agora, Deus, para que as promessas do Senhor venham se cumprir, e quando chegar o teu tempo, o teu filho e a tua filha estejam de pé diante do Senhor, em pé, Senhor, diante do Senhor. Ah, papai, obrigada, Deus, obrigada porque a tua palavra não volta vazia. Obrigada, Senhor, porque essas vidas que estão aqui vão se levantar cheias de fé e de convicção que fiel é aquele que prometeu, em nome de Jesus, para a glória do Senhor.